O pensamento e a mediunidade. Nós buscamos cuidar daquilo que comemos, daquilo que vestimos, de como dormimos e procuramos controlar várias outras coisas em nossa vida. Só que não. Dificilmente compreendemos que nada está sob o nosso controle, que tudo é transitório e tende, portanto, a escapulir do nosso domínio. Entretanto, sem entender que este controle não nos é possível, frequentemente empenhamos todas as nossas energias físicas, mentais e emocionais neste processo. Esquecemo-nos, assim, quem somos e que o nosso mais rico patrimônio, o patrimônio espiritual, é o pensamento, que nos caracteriza em essência. Assim, definimos que somos naturalmente seres mentais e que promanamos um fluxo incessante de ondas mentais ou pensamento, substância criadora dos seres e das formas. E somos identificáveis pela qualidade de nossa radiação mental, que passa a se ajustar aos demais fluidos que compõem o nosso campo áurico, formando aquilo que se chama de campo vibratório. Como nós colocamos toda a nossa energia nas necessidades imediatistas da matéria, descurando do adestramento psíquico, que é o que nos resume em essência, temos muita dificuldade em ajustar suas frequentes oscilações resultantes dos pensamentos desequilibrados, cujas funestas consequências se verificam no campo dos sentimentos. O pior é que a busca incessante das satisfações dos sentidos materiais acabam nos condicionando na invigilância ou nas viciações mentais, poder, dinheiro, sexo, e que nos sugerem desordens patológicas como a ansiedade, depressão, drogadição, etc. E em grande parte dos casos temos um componente espiritual por detrás que nem sempre é o protagonista de nossos desequilíbrios, mas apenas um coadjuvante que age por associação voluntária ou involuntária, atendendo a um certo chamado vibratório. Como somos naturalmente seres mentais, e é isso que nos caracteriza, fatalmente e com certa facilidade estabelecemos interações vibratórias sem que o percebamos. E a matéria não impõe dificuldades neste sentido. Constantemente estamos em sintonia vibratória, intercambiando impressões psíquicas, encarnados com encarnados, desencarnados com desencarnados, ou ainda encarnados com desencarnados, num sistema de reciprocidade onde existirão perdas ou ganhos para ambos, variando assim de acordo com a peculiaridade do desenvolvimento evolutivo daqueles que se relacionam. Mas há aqueles em que a sensopercepção é mais apurada e que sofrem por isso com os efeitos do próprio desequilíbrio com maior intensidade na medida que entram em contato com outros indivíduos de campos vibratórios igualmente desarmônicos. Há pessoas que nos dirão que, por vezes, sentem uma presença invisível quando deveriam estar sozinhas. Dizem ouvir uma voz que as chama pelo nome, que objetos desaparecem ou eletroeletrônicos ligam e desligam sozinhos, que sentem sonolência incontrolável ou mal-estar no momento das orações ou quando se encontram em templos religiosos. Consideramos que todos nós somos seres mentais dotados de uma sensopercepção natural. Isto nos leva, algumas vezes, a intercâmbios entre campos vibratórios desarmônicos que poderão se estabelecer como episódios de desordem psíquica ou perturbação espiritual, como costumamos nos referir.
Isto poderá, além da afetação no campo mental, apresentar repercussões emocionais e fisiológicas, podendo evoluir espiritualmente como obsessão. Mas quando consideramos a definição do capítulo 1 do livro Mediunidade, temos que, para aqueles que se classificam como médiuns naturais ou de provas, o drama das perturbações avultado, assim como a repercussão do descontrole psicofísico. É o período chamado de pré-mediunismo, a eclosão da mediunidade. Assim é que o drama das perturbações sob uma perspectiva mais positiva é o mecanismo misericordioso que não permite estacionarmos no erro por longo tempo, esquecidos das obrigações de crescer e fazer crescer, do amor e da caridade. Ser médium não é uma maldição, mas uma bênção para aqueles que compreenderam que somos todos espíritos imortais, vivendo transitoriamente uma experiência terrena num processo incessante de autoiluminação e que, em breve tempo, deveremos regressar com o maior aproveitamento possível ao nosso mundo natural, o mundo dos espíritos. Compreender isso é fundamental por 5 motivos. Primeiro, sem isso, passar por dificuldades não fará sentido algum. Segundo, o sentido traz motivação e forças para a luta. Terceiro, com maior motivação e força, a resignação aumenta a resiliência. Quarto, mais resignados e resilientes, seremos mais efetivos no progresso individual. Quinto, a mediunidade abrevia a nossa qualificação pela ação ou pela exemplificação como ceareiros na obra divina e, por conseguinte, mais rapidamente nos tornaremos felizes. Muita vez nos demoramos pelo livre-arbítrio, perambulando infinitamente entre a erraticidade e o plano físico, sem o tomar de uma decisão consciente e efetiva para o avanço espiritual. Assim é que a mediunidade, como dádiva de Deus, é para os inconsequentes uma imposição, porque relutam a se submeter à lei de evolução. Mas também é uma oportunidade para os arrependidos que a aceitam como única perspectiva de redenção. A mediunidade é uma ciência natural que, para ser proveitosa ao indivíduo, precisa, antes de tudo, nesta ordem, de exercícios de autoconhecimento e reforma interior, pois, sem isso, tornar-se-á muito difícil de se dominar os nossos pensamentos e emoções, exercício que fazemos na vida terrena e que se afiguram para o espírito na terra como cavalo selvagem em desabalada carreira. Este domínio é imprescindível para quem deseja se tornar simpático aos bons espíritos, pois que é esta a única condição que nos caracterizará como bons médiuns, já que o bom médium não é aquele que produz fenômenos extraordinários, mas o que é o menos possível enganado pelos mistificadores, seja encarnado ou desencarnados. Esta definição é do espírito Erasto e poderá ser encontrada em resposta à pergunta número 9 do capítulo 20 da Influência Moral dos Médiuns em O Livro dos Médiuns. Toda ciência tem iniciados e todo iniciado tem seus predecessores, e com a mediunidade não é diferente. Médiuns orgulhosos e vaidosos prestarão um desserviço para o planejamento divino, que é a redenção de muitos. E estes mesmos médiuns serão os responsáveis pela formação de outros que, por sua vez, não verão na mediunidade, serão um motivo para se vangloriar. Assim é que os espíritos superiores permitem que fiquem à mercê dos maus, a fim de que reconheçam a própria inferioridade. Por isso mesmo,
é necessário que o médium seja alguém altamente compromissado e comprometido com o mediumato, para que ofereça o melhor de si para o próximo que chegará à casa espírita com dificuldades semelhantes à sua. Por sua vez, lhe caberá a obrigação de conhecer muito e preparar as melhores condições que vão desde o espaço físico adequado até o grupo mais competente e harmonizado de médiuns possível, para que seu, agora tutelado, a aspirante ao mediumato, tenha um desenvolvimento mediúnico de forma gradual, harmônica e com o mínimo de sofrimento. Devemos lembrar que não existe médium sem espíritos, portanto, a mediunidade deve ser encarada como atividade de mão dupla, dada gratuitamente, em que os espíritos farão apenas a parte que lhes cabe, enquanto os médiuns cuidarão da sua pureza espiritual e do auxílio ao próximo absolutamente apenas pelo interesse de servir. É assim que se faz mister que o aspirante ao mediumato passe primeiramente por uma escola iniciática como ferramenta de domínio de suas más inclinações antes de começar o adestramento psíquico. Afinal, quem foi o maior médium conhecido que passou pela Terra? Se você respondeu Jesus, parabéns, você está correto. Nossa meta, portanto, é seguir os mesmos passos. Em Mateus, capítulo 20, versículo 28, temos como orientação que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Este é o nosso objetivo. Se estivéssemos em perigo numa floresta, seríamos dirigidos pelo instinto, sem a certeza do sucesso ou do fracasso, pois seria para nós um universo desconhecido, e ainda que um animal grande e feroz estivesse em nosso encalço, lutar, correr ou morrer seriam nossas únicas opções. Mas considerando que somos movidos não mais pelo instinto, mas sim pela razão, sabendo que a vida do espírito imortal é transitória no mundo terreno, morrer já não seria uma opção, mas a simbologia de que estacionamos na senda do progresso. Nem lutar e nem correr seria o nosso erro. Por isso, o maior motivo de fracasso dos médiuns está em estacionar, o que significa inação, deixar de progredir, deixar morrer a oportunidade de ser feliz pelo progresso não realizado. Na vida espiritual, é necessário lutar contra o nosso maior inimigo, as nossas imperfeições. Na vida corpórea, é necessário correr na organização do pouco tempo na Terra para o máximo de aproveitamento possível das lições no campo dos sentimentos. Assim é que, conscientemente, poderemos ir evoluindo para a mediunidade natural, sem maiores sofrimentos, visto que os sensitivos em um mundo imperfeito naturalmente sofrem com as impressões que recebem daqueles que promanam radiações de ódio, revolta, maledicência e etc. Mas pelo fortalecimento conquistados conscientemente numa proposta de renovação íntima e serviço no bem, certamente seus dramas perturbativos em nada se assemelharão aos irmãos a quem o mandato mediúnico fora outorgado nos planos etéreos como prova. Para este último não existe fuga. A morte não o afastará do compromisso. Portanto, o caminhar deverá ser lutar e correr para vencer nos compromissos de reparação previstos em sua programação reencarnatória e aproveitá-la ao máximo como processo de adiantamento espiritual. Somente assim, com bom êxito, é que virá o refrigério na erraticidade e programações menos dolorosas no porvir. Em síntese, o que nós precisamos entender é que a mediunidade é uma poderosa ferramenta de caridade. É coisa santa,
que deve ser praticada santamente e religiosamente, conforme nos ensina a lição no item 9 do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mediunidade gratuita. Através dela, o espírito imortal, encarnado comprometido no bem, acelera não só o desenvolvimento psicoemocional, como também avança mais rapidamente às próximas classes e ordens espirituais. Estou a falar daquilo que representa a escala espírita, questão número 100 do Livro dos Espíritos. De outra sorte, o descomprometimento do indivíduo não só fará com que ele retarde tal processo, como também lhe levará a afundar ainda mais no envolvimento com as próprias sombras e com aquelas que se lhe acumpliciam. Isto posto, considerando-se a máxima do item 12 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Estamos mencionando o Evangelho segundo o Espiritismo em uma aula para médiuns, para entendermos a importância que o Evangelho exerce neste processo de pureza a que buscamos, e que nos permitirá o melhor aproveitamento da mediunidade, assim como toda a coletânea da codificação nos traz riquíssimos ensinamentos morais, científicos e filosóficos sobre a mediunidade. Esperamos que este conteúdo tenha feito sentido para você. E se fez, desde já, convidamos você a compartilhar este vídeo com seus amigos e também a inscrever-se no canal Escola da Vida Maior. Um forte abraço e até a próxima.